Aumentar o desempenho ou melhorar o consumo de combustível do teu carro, moto, caminhão ou qualquer outro veículo motorizado. Isso é o que a reprogramação faz. E por que os fabricantes não fazem? Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Eike Pinto, eu sou o fundador da Fuel Injection Technology, nós somos a primeira empresa moçambicana no ramo da reprogramação automóvel e estamos a operar desde 2017. E o que é que vamos trazer para vocês no canal? Informação sobre automóveis, informação sobre motores, testes em pista, comparações e dúvidas. Portanto, deixem o like, subscrevam e principalmente deixem nos comentários o que mais querem saber, o que mais querem ver que nós vamos trazer para vocês. Para perceberes melhor sobre reprogramação, deixa-me contar-te um bocadinho da história. Como é que isto surge? Antigamente não existia o conceito de reprogramação, o que existia era a necessidade de alterar o funcionamento do motor, principalmente pelas equipas automóveis, no desporto. Eles queriam que os motores funcionassem melhores em certas faixas de rotações, por exemplo, para pistas específicas. E como é que isso era feito? Os motores antigamente não eram a injeção eletrónica, eram a carburador principalmente. E os carburadores eram afinados com uma chave de fenda e principalmente ao ouvido. Estava lá alguém a ouvir e ali com uma chave de fenda a afinar a mistura de combustível, pontos de ignição. E muitos mais fatores que vão perceber melhor ao longo do canal. E qual é que era a principal limitação? Era literalmente nos componentes mecânicos e no que era possível fazer a nível mecânico. Só que com o avanço tecnológico, não nos automóveis, mas à volta, na tecnologia toda à volta, que é principalmente na eletrónica, viu-se as vantagens de introduzir eletrónica nos motores. Daí começa a surgir uma fase embrionária e a injeção eletrónica, como nós conhecemos hoje. Como qualquer outra tecnologia, era muito básica, muito cheia de lacunas. Inicialmente, o que os computadores faziam, que é o que veio junto com a injeção eletrónica, era uma gestão informática, os computadores simplesmente monitoravam certas misturas, certos pontos e informavam o piloto, por exemplo, se alguma coisa estivesse errada. Como se sabe, um computador ou um microprocessador é capaz de gerir dados muito mais rápido, com muito mais eficiência que um ser humano. E daí as ideias foram inúmeras, aí vem todo o resto a seguir, que é a injeção eletrónica como nós conhecemos hoje, com gestão dedicada de motor, gestão dedicada de caixa de velocidades e todo o resto. Só que o que acontece aos preparadores de chave de fenda e ouvido? Começam a ter que migrar para a tecnologia. Começam a ter que ter conhecimentos informáticos. As reprogramações e afinações que antes eram feitas com a chave de fenda começam a ser feitas por um computador. E daí que surge a reprogramação como tal, como nós conhecemos hoje, e os preparadores que estão sempre lá com um laptop e uma ficha ligada ao carro. E o que é possível fazer hoje em termos de reprogramação? Todos os veículos são equipados com mais de um módulo de gestão. Módulos de gestão de motor, gestão de caixa de velocidade, gestão da ABS e vários outros módulos para funções específicas. Nós dissemos no início do vídeo que é possível aumentar o desempenho e reduzir o consumo. Como é que isso é possível? É possível que nós conseguimos aceder a todo o conteúdo que os fabricantes puseram nos computadores e manipulá-los de acordo com as nossas condições. E daí a gente consegue extrair mais potência, conseguimos reduzir o consumo de combustível dentro das limitações mecânicas e entre outros serviços ou válvulas que a gente vai ativar, desativar, limitadores de velocidades, entre outras coisas. E como é que isso é feito? Isso é feito de três formas principais atualmente. Uma delas é ligando diretamente à ficha de diagnóstico do veículo. Todos os veículos a partir de 1996 têm uma ficha de diagnóstico chamada de OBD. Okay? Estamos atualmente na versão 2, ficha OBD2, que nos permite ler informação do computador do veículo. Okay? Esta é a forma mais comum, mais simples. A gente vai, liga a ficha, copia os dados, manipula os dados e volta a instalar pela mesma forma. A outra forma, a gente chama de uma forma, chama-se bench ou de bancada, que eu vou-vos mostrar aqui. Isto é uma central eletrónica, um ECU ou um PCM, como muitos fabricantes chamam. O ECU significa Electronic Control Module. Uma correção, ECU significa Electronic Control Unit. O PCM é Powertrain Control Module. Estes são os nomes mais comuns, centralina ou centrais em português. Portanto, o bench é por estas fichas que vocês podem ver aqui. Isto são as fichas por onde ligam os conectores ao motor. E nós temos equipamento que consegue ligar nestes pinos e extrair informação e instalar pela mesma forma. A terceira forma mais conhecida hoje chama-se de boot
que é diretamente na placa. Nós temos aqui um módulo que já foi anteriormente aberto, que é para vos mostrar como é que ela é lá dentro, ok? Isto é uma placa, vocês podem ver, e dentro da placa nós temos várias memórias, vários microprocessadores e memórias flash. E nestas memórias é onde está a informação que a gente precisa. Então nós, com o nosso equipamento, conseguimos aceder diretamente a esta informação pelas memórias, alterar e depois voltar a instalar pela mesma forma. O mais importante nas reprogramações é esta alteração que eu estou a falar, porque o processo de leitura e escrita é um processo que as ferramentas fazem, portanto o importante é a alteração, a manipulação, e é aí onde entram os preparadores. As manipulações são feitas pelos preparadores. Não é um padrão, não é algo que é igual para todos os casos, é tudo de acordo com o que o preparador quer fazer. E estas são as 3 formas hoje de se programar uma central de um motor. Se quiserem saber mais sobre porquê que existem 3 formas, onde é que se aplica cada uma das formas e porquê que existem essas formas, deixem nos comentários que a gente vai trazer para vocês uma informação mais detalhada sobre este processo. Agora, porquê que os fabricantes não fazem? Esta é uma pergunta que nós recebemos muito. Porque os fabricantes têm muito mais na sua mesa do que somente potência, desempenho ou funções muito específicas. Por exemplo, os fabricantes têm que lidar com questões de emissões. E por isso, cada região, cada país tem leis de emissões diferentes, tem condições atmosféricas diferentes. E tudo isso gira em torno de uma única coisa: custos. Os fabricantes têm que conseguir que o carro, o caminhão, o que for, seja acessível, seja um preço razoável para a venda. E por isso não podem customizar ou personalizar tanto assim os veículos. Eles têm que fazer um veículo padrão que funciona de forma eficiente na maior parte dos sítios. Normalmente os fabricantes dividem em regiões e agrupam. Eles não fazem um veículo para um país específico, eles fazem um veículo para uma zona específica. Então fazem, sei lá, 3, 4 versões de software diferentes, não muito mais que isso, porque depois fica difícil de gerir em termos de custos e personalizações. Para isso eles têm que sacrificar alguma coisa. Começam a sacrificar potência normalmente, potência e consumo, porque um veículo tem que ser capaz de funcionar num ambiente frio, num ambiente quente, com uma altitude alta ou baixa. E isso tem muito impacto no ar disponível da atmosfera. A altitude e temperatura têm um impacto muito grande na densidade do ar, que é quanto oxigênio existe no ar. Isto é algo que vamos falar com mais detalhe também. Deixem nos comentários, a gente vai falar sobre a densidade do ar e o impacto que a temperatura e a altitude têm nisto. E aí já começam a perceber porque que os fabricantes não fazem, eles têm muita coisa para tratar. As emissões, por um lado, a qualidade de combustível, por exemplo, que dentro de uma certa região pode variar de um país para outro, então este veículo tem que funcionar de forma eficaz e boa dentro desse grupo todo, embora dentro do grupo existam diferenças de combustível, altitude, temperatura, qualidade de componentes, qualidade de lubrificantes e tudo isso. E o que é que se sacrifica? Potência. Os fabricantes começam a sacrificar potência para conseguirem acomodar todo este conjunto de coisas. Eles têm também questões como impostos, dependendo. Alguns países têm taxas específicas para intervalos de potência. Então, se os veículos tiverem uma potência acima de uma certa baliza, tem um imposto maior. E daí também desmotiva os compradores. Então, estes são alguns dos fatores. Não é que os fabricantes não tenham capacidade, os fabricantes têm capacidade, são engenheiros bastante competentes que concebem um veículo, eles têm esta capacidade. Um fator também engraçado e curioso é, por exemplo, em carros de caixa automática existe ali no pedal um delay, uma demora na aceleração. Isto também é propositado e um dos fatores principais para isto, são 2 fatores principais, um deles é para não agredir os componentes. Se tiver uma resposta muito brusca, agride os componentes e não só, também é para que qualquer condutor seja capaz de conduzir aquele veículo, uma pessoa mais reativa, menos reativa. Portanto, é para diminuir o risco de acidentes e por aí fora. Portanto, já conseguem ter uma ideia de como e porquê que os fabricantes não o fazem. Outra dúvida que nós recebemos muito é se os remaps são todos iguais, ou as reprogramações são todas iguais. Não, não são. Eu falei há bocado de como funciona o processo e já deu para ter uma ideia, mas principalmente o processo de manipulação da informação é a mais crítica, porque aí depende inteiramente do preparador. O preparador tem que conhecer a plataforma, tem que conhecer os serviços possíveis para aquela plataforma, as limitações do motor e muitos outros fatores
no processo de reprogramação. E é aí onde entra o preparador. Todos os remaps são diferentes. Tudo depende do preparador que o faz. Nós personalizamos os nossos ficheiros ao gosto de cada cliente dentro das limitações da plataforma. Em alguns casos, em plataformas que não temos tanto acesso, temos ajuda de parceiros com acesso a essas plataformas que nos ajudam a desenvolver os nossos ficheiros. Portanto, tudo é feito ao gosto do cliente e dentro dos limites de segurança. Por hoje é tudo. Deixem nos comentários o que vocês querem ver, deixem o like, subscrevam e não esqueçam de ativar o sininho de notificações. Vemo-nos no próximo vídeo.